Muito bem, neste vídeo eu quero lhe ensinar como fazer o estudo completo da função do segundo grau. Atenção, até o final deste vídeo você estará se perguntando como é que você não sabia de tudo isso daqui. Atenção, muita atenção aí, tá bom? São 9 pontos que iremos abordar neste vídeo de forma totalmente descomplicada e vamos reduzir o estudo da função quadrática, o estudo completo da função quadrática em brincadeira das crianças. Se você estiver preparado para nunca mais gerar este assunto, vamos juntos. Portanto, vamos aqui à aula. Meu nome é Pedro da Glória Avalis. Minha missão em todos os tempos é reduzir matemática em brincadeira das crianças. Vamos estudar esses 9 pontos, que no caso o primeiro será zero da função, o segundo será ordenada na origem, 3, coordenadas do vértice, 4, equação do eixo de simetria, 5, vamos falar aqui do domínio, 6, vamos falar do contradomínio desta função e 7, vamos falar aqui de monotonia ou variação da função. No ponto número 8, vamos falar da variação do sinal, também conhecido como sendo estudo de sinal. E, por fim, no ponto número 9, vamos determinar a expressão analítica desta função. É verdade que já existem aqui vídeos no canal mostrando passo a passo de como trabalhar apenas com monotonia, como trabalhar apenas com variação de sinal e como trabalhar apenas com expressão analítica. Se quiser, poderá acompanhar esses vídeos que vão também lhe ajudar a destruir geral com o estudo completo da função do segundo grau. Tá bom, querido? Vamos, neste vídeo, acabar com todas as lacunas. Com todas as lacunas mesmo. Eu vou reesboçar aqui o gráfico, tá bom? Vou esboçar novamente o gráfico da função, que no caso é uma função f de x, conforme indica o enunciado. Temos o gráfico do gênero, temos aqui o ponto -1 e temos aqui o ponto 3, tá bom? Depois temos aqui alguns pontos não menos importantes, que no caso é aqui o ponto 1, temos este ponto que é o ponto -4, temos este ponto que no caso é o ponto -3, sabendo que aqui é 0, aqui temos x, aqui temos y, aqui temos a função f de x e neste papel nós vamos respondendo cada uma destas questões. Na primeira questão pede-se os zeros da função, então vou colocar aqui o ponto número 1. Vamos responder a zeros da função. Queridos, quando o assunto for zero da função, como é que você deve fazer a leitura dos zeros da função no gráfico da função quadrática? No gráfico da função do primeiro grau? No gráfico de qualquer tipo de função? O que é zero da função? O zero da função sempre corresponde ao ponto onde o gráfico cruzou o eixo x. Então, a única coisa que você terá que fazer é desenhar sobre o gráfico, que no caso, desenhar aqui sobre o f de x. Então, fazendo aqui um desenho, tá bom? Exatamente este desenho do gráfico, a verde. Eu vejo que a linha do gráfico cruzou o eixo do x, que é este x aqui, o eixo das abscissas, neste ponto e neste ponto aqui. Então, estes dois pontos, onde a linha do gráfico atravessa o eixo das abscissas, correspondem aos zeros da nossa função. E serão deste jeito, será desse jeito e é desse jeito como se analisa qualquer outra função. Portanto, vou dizer que os zeros da função será x igual aqui a -1. Veja só, cruzou o eixo x e nós já começamos dizendo que é x igual, porque cruzou o eixo x. Então, x igual a -1 ou x igual aqui a 3. Então, rebentamos com zeros da função. Passe a analisar desse jeito qualquer gráfico, você estará sempre certo. Tá bom? Agora, vamos analisar o segundo ponto que tem a ver aqui com ordenada na origem. Ordenada na origem, tá bom? Ordenada na origem. Então, como é que a gente deve analisar este negócio de ordenada na origem? Para estudar a ordenada na origem, você deve, ainda sobre o gráfico, verificar em que ponto o gráfico está a atravessar o eixo das ordenadas. É por isso que chama-se ordenada, tá bom? Então, em que ponto o gráfico atravessa o eixo das ordenadas, que é esse eixo dos y, tá bom? O eixo dos y é conhecido como eixo das ordenadas. Então, em que ponto o gráfico cruza este eixo dos y?
exatamente aqui. Então, neste ponto onde o gráfico cruzou o eixo dos y, temos o OO, ordenada na origem. Confessa aí que isto é realmente brincadeira das crianças, tá bom? Então, y igual, o gráfico cruzou o eixo y aqui no menos 3. Então, y igual a menos 3. E se arrependa, tá bom? Arrependa-se de todas as vezes que disseste que estudar a função do segundo grau era totalmente complicado, ok? Então, vamos descomplicando, tá bom? No terceiro ponto, pede-se as coordenadas do vértice. Aqui eu quero destacar muita coisa, então preste muita atenção no que diz respeito a coordenadas do vértice. Então vamos lá, coordenadas do vértice. Querido, não é possível achares as coordenadas do vértice sem conheceres o que é um vértice numa parábola. Então a primeira coisa que você deve saber é o que é um vértice, para depois achar coordenadas. Mas primeira coisa que você deverá saber, depois de saber o que é vértice, tá bom? Depois de saber o que é vértice, você deve aprender deve procurar saber o que são coordenadas, tá bom? Coordenadas. Então, coordenadas são... A palavra coordenadas é referente à localização. E como é que se localiza qualquer lugar aqui, a qualquer ponto no gráfico? Qualquer ponto no gráfico é localizado informando-se o seu valor de x, depois o seu valor de y. Então, coordenadas do vértice é localização do vértice, tá bom? O vértice em x, o vértice em y. Então, será aí o x vértice e o y vértice. Mas o que é vértice em uma parábola? É uma parábola, o vértice é o ponto onde a parábola está dobrada. Por exemplo, neste ponto aqui a parábola está dobrada, este será o vértice, tá bom? Então, primeiro aprenda a achar o vértice, que é a parte dobrada da nossa parábola. Neste caso aqui, o vértice, a parte dobrada, é exatamente este ponto aqui. Então, aqui onde está dobrado, temos o vértice. Aprendeu a achar o vértice, agora aprenda a tirar as coordenadas deste tal vértice, tá bom? Então, quais são as coordenadas? Qual é o valor de x quando estou aqui? Qual é o valor de y quando estou aqui? O valor de x tenho que ir para o eixo x, verticalmente, tá bom? Então, caminhando para o eixo x, o que nós temos é o 1. Então, este é o valor do x vértice. Agora, saindo de vértice, procurando o eixo y, só posso andar horizontalmente. Atenção, nos gráficos só se anda horizontalmente ou verticalmente. Então, deve procurar este tal eixo ou na vertical ou na horizontal. Então, andando horizontalmente, eu encontro aqui o valor do y, ok? Que no caso é este aqui. Vai ser o y vértice, tá bom? Então, isto aqui é a coordenada de vértice. O x vértice é 1, o y vértice é menos 4. É deste jeito que eu quero que você esteja arrebentando deste lado, tá bom? Portanto, é só colocarmos x vértice igual a 1, conforme mostramos aqui, tá bom? X vértice é 1, o y vértice é menos 4. Então, y vértice é menos 4. Agora, há quem pode não preferir escrever desse jeito. Há quem prefere escrever que o vértice localiza-se em x vértice, depois o valor de y vértice. Então, seria vértice em o valor de x vértice, aqui o 1, o valor de y vértice, aqui o menos 4. Atenção, o primeiro valor é sempre o de x vértice, tá bom? O primeiro valor é sempre o de x, o segundo é o do y. Agora, vamos entrar no quarto ponto, que é um ponto muito simples, totalmente das crianças, assim como os 3 pontos primeiros já foram, tá bom? No quarto ponto, nós temos que achar a equação do eixo de simetria, tá bom? Equação do eixo de simetria. A equação do eixo de simetria, também conhecida como sendo a equação de simetria ou eixo de simetria, você terá que fazer o seguinte: equação de simetria ou equação do eixo de simetria. Teríamos que, uma vez que temos vértice,
A equação do eixo de simetria representa a equação por onde nós mandaríamos passar uma faca e dividiria a parábola em partes simétricas. Por exemplo, tenho essa parábola, o vértice está aqui. Se eu passar uma faca exatamente por aqui, eu consigo dividir esta parábola em dois pedaços simétricos. Então, significa que no caso deste gráfico, para provocar ou achar a simetria, teria que mandar passar a faca por onde? Exatamente por aqui. Se passar a faquinha por aqui, eu tenho o gráfico simétrico. Partes simétricas. Então, veja o seguinte. Quando mandei passar este eixo, o eixo atravessou o valor de do x vértice, tá bom? Atravessa aqui o eixo atravessa o valor de x vértice. Portanto, quando o assunto for a equação do eixo de simetria, você deve sempre dizer o seguinte: será um valor de x e que este valor de x será igual ao x vértice. E quanto é que dissemos que temos de valor de x vértice? O 1. Então, a equação do eixo de simetria será x igual a 1. Tá bom, querido? É deste jeito, não tem outra maneira. Outra maneira é super hard, né? Super complicada. Agora, vamos para o nosso quinto ponto, mostrarmos que já estamos avançando, né? Aqui é a questão de domínio, tá bom? Questão de domínio é uma outra questão que nós precisamos dar muita atenção. Número 5 é domínio. Como analisar o domínio deste gráfico aqui? Como estudar o domínio de forma totalmente correta? Queridos, eu vou ter que esboçar novamente o gráfico aqui. Eu não quero salada, né? Quero poder traduzir isto aqui em brincadeira das crianças, a fim de que ninguém te insista para se inscrever nesse canal. Você sozinho, né, acabe apertando no botão se inscrever. Portanto, vamos colocar aqui, nem sei se tem botão no teu telefone. Ok, temos aqui menos 4, temos aqui menos 3, temos aqui menos 1, este ponto daqui é 1 e este daqui é 3. Queridos, quando se fala de domínio, nós temos que esquecer o eixo dos y, tá bom? Esquece esse eixo dos y. Ele não existe juntamente com os seus valores. Então, o domínio, ele passa apenas a analisar o eixo dos y, o eixo do x. Então, ignora todo o eixo dos y, analisa apenas o eixo do x. Se eu puxasse o gráfico para lá, os valores de x tenderiam a ir para o menos infinito. Agora, se eu puxasse o gráfico para lá, os valores de x tendem a afastar-se cada vez mais para a direita. Lentamente, mas afastam-se para a direita e então tendem a ir para o mais infinito. Então, eu começo a notar o seguinte. É uma linha de gráfico que começa lá no menos infinito, ou seja, à esquerda do x, e continua sem parar, sem interrupção. Então, continuando o desenho, eu vejo que isto aqui tende a ir cada vez mais à direita, ou seja, os valores de x tendem a ir para o mais infinito. Daí que na hora de escrever o domínio, eu tenho que dizer que são valores de x que pertencem a um intervalo que começa no menos infinito, que é a esquerda, e vão até o mais infinito. Então, coloco aí o sinal mais infinito. Então, x pertence a um intervalo aberto de menos infinito a mais infinito. Isto daqui é a mesma coisa que dizer que x pertence a R, porque estamos contando de menos infinito a mais infinito. Então, incluímos todos os valores. Dentro deste contexto, a gente chega à conclusão que qualquer uma destas formas para expressar o domínio serve. Mas eu vou chegar aqui à conclusão seguinte, né? Que vou dizer que o domínio da minha função, no caso f de x, então o domínio da função f vão ter que ser valores de x pertencente ao conjunto de valores reais, de menos infinito ao mais infinito. Desse jeito, nós rebentamos com a questão e passamos para a questão número 6. Na questão número 6, pede-se o contradomínio da função. Ok? O contradomínio da função. Como é que deve ser determinado o contradomínio? Então, vamos lá colocar aqui na questão 6, contradomínio.
contradomínio, tá bom? Então, na questão 3, onde pede-se para analisar o contradomínio, novamente, queridos, eu vou abandonar o que já havia feito antes para esboçar novamente o gráfico, tá bom? Vou esboçar novamente o gráfico daqui para analisarmos o gráfico sobre o ponto de vista de contradomínio. E vou dar aqui algumas dicas para você estudar contradomínio de qualquer que seja a função quadrática, tá bom? Então, alguns pontos chaves. Portanto, tenho aqui o ponto menos 3, aqui tenho o ponto menos 1, aqui tenho o ponto menos 4, deste lado tenho o ponto 1, aqui tenho o ponto 3. Queridos e queridas, eu quero que prestem atenção no seguinte. Quando o assunto é contradomínio, nós cancelamos o eixo do x. Ele não existe. E seus valores somem. Então, eu começo a olhar para o gráfico e só vejo os valores de y. Veja o seguinte, quando eu puxo este gráfico, esta linha do gráfico para cima, os valores de y vão para o mais infinito, vão para cima. Mas quando decido puxar deste lado, os valores de y também vão para o mais infinito. Então, quando tomo a decisão de descer com a linha do gráfico, eu vejo que o gráfico tende a descer cada vez mais apenas até aqui. A partir daqui, o gráfico começa a subir. Qual é o menor valor de y que este gráfico consegue assumir? O gráfico assume o menor valor de y como sendo aqui o menos 4. Então, o contradomínio da nossa função, podemos escrever CD, alguns preferem escrever D traço para dizer contradomínio da nossa função, vai ser um certo y que pertence ao intervalo que começa de menos 4, vai para o mais infinito. Os valores de y começam daqui do menos 4, vão para o mais infinito, tá bom? Agora, se analisarmos este menos 4, ele corresponde ao valor do y vértice, porque aqui temos o vértice, tá bom? Aqui temos o vértice. Então, olhando aqui, tendo o vértice, quando venho para o eixo y, o que tenho é o y vértice. Isso já nos leva à conclusão seguinte, né? A seguinte conclusão. Quando tenho um gráfico de concavidade voltada para cima, o seu contradomínio sempre vai começar de y vértice para o mais infinito, porque a função vai começar daqui do y vértice, tender para o mais infinito. Então, neste caso, vou dizer sempre que o y para o contradomínio, tá bom? Para o CD, o contradomínio, y vai sempre pertencer ao intervalo fechado de y vértice para o mais infinito, intervalo aberto. Não se fecha intervalo no infinito, tá bom? Então, se o gráfico estiver com concavidade voltada para baixo, como é que se analisa o contradomínio? Eu entendo que este gráfico, estando voltado para baixo, ele vem de lá de baixo. Vem de onde? Lá do baixo. Vem de onde? Lá de baixo. Lá do menos infinito, vem exatamente até aqui. E que valor de y tenho aqui? Tenho o valor de y vértice. Então, se a concavidade está voltada para baixo, o contradomínio, que é o CD, vai sempre ser um valor de y que pertence ao intervalo aberto lá do menos infinito para o valor de y vértice, tá bom? Mas lembre-se, tem que saber tirar o y vértice e o valor... sim, tem que saber tirar o valor de y vértice. Mas, caso contrário, você pode analisar deste jeito, conforme analisamos, ao invés de usar estes dois códigos, tá bom? Os valores de y estão começando daqui para o mais infinito. Então, no nosso caso, o contradomínio é CD, y pertence ao y vértice, que é menos 4, para o mais infinito, porque o gráfico está voltado para cima, tá bom? O gráfico está voltado para cima, é só dizermos que o CD da função g, da função f, perdão, o contradomínio da função f, alguns vão ter que escrever o contradomínio, colocando o tracinho lá, da função f, vai ser o y pertencente ao intervalo fechado, ok? Ao intervalo fechado do valor de y vértice, que no caso é aqui o menos 4, para o mais infinito, porque a concavidade está voltada para
para cima. Então, rebentamos com o número 6 e rapidamente vamos aqui analisar o número 7, tá bom? Vamos analisar o número 7. E na questão, no ponto número 7, onde fala-se de monotonia ou variação da função, então o estudante precisa entender que monotonia é variação da função e que variação da função é monotonia. Depois vamos mostrar com o que tem a ver o estudo da variação da função ou monotonia aí. Monotonia. Então, se a questão é estudar a monotonia, eu devo entender que é mesmo que estudar a variação da função. Estudar a monotonia é estudar a variação da função. Então, o que significa este negócio de estudar a variação da função ou estudar a monotonia? Queridos, monotonia é procurar saber onde o gráfico está a crescer, onde o gráfico está a decrescer. Só isto. Procurar saber quando é que está a decrescer e quando é que está a crescer. Quando é que está a crescer, quando é que está a decrescer. Isto é que é estudar a monotonia. Então, o que eu vou fazer para fazermos esta análise juntos é reescrever novamente o gráfico. Não podemos fazer nenhuma salada, né? Nós precisamos entender esta matéria e destruir uma vez por toda com este capítulo de estudo completo da função do segundo grau ou função quadrática. Veja que aqui eu estou colocando os pontos novamente. Tenho aqui o 1, tenho aqui o 3. Então, vamos desenhar sobre a função para procurarmos saber onde é que ela cresce e onde é que ela decresce. Portanto, desenhando acima da linha do gráfico, sempre começando do lado esquerdo para o lado direito. É obrigatório. Se eu falar de desenhar aqui, temos que sempre desenhar de esquerda para direita. Então, de esquerda para direita, desenhando esse gráfico, teríamos isto daqui, né? Então, eu começo decrescendo, começo descendo, tá bom? Decrescendo até exatamente neste ponto, tá bom? Decresço até neste ponto. A partir deste ponto, para lá, começo a crescer. Começo a subir, crescer, tá bom? Então, eu comecei a perceber que a minha função de lá da esquerda até exatamente neste ponto ela decresce. Deste ponto para a direita, ela sempre cresce. Então, na hora de ter que escrever aí a monotonia desta função, posso até chamar uma tabelinha para me ajudar a organizar a situação, onde na tabela vou colocar os valores aqui do x e o comportamento da função f de x, tá bom? Então, eu percebi que a função decresce até exatamente aqui. Exatamente neste ponto, o que é que nós temos aí? Temos o que nós chamamos de vértice, né? Temos o que nós chamamos de vértice. Então, daqui do vértice, quando venho para o eixo x, o que encontro é o x vértice. Daqui do vértice, quando venho para o eixo y, o que encontro é o y vértice. Então, o valor de x é o valor de x vértice que terei que colocar aqui, que no caso é o 1. E o valor do y, devo colocar aqui, que no caso é o valor que corresponde à função. Neste caso, o valor de y vértice é menos 4, tá bom? A função decresce até aqui, onde o x é 1, o y é menos 4. Agora, ela vem de lá da esquerda, ok? Então, vem de menos infinito até o ponto 1. Então, vou colocar aqui um intervalo aberto de menos infinito até exatamente neste ponto onde tenho 1. Depois, a função sai de 1, vai sair de 1 para o mais infinito, tá bom? Intervalo aberto. Aqui dentro deste contexto, nunca se fecha intervalos, tá bom? Não se fecha intervalos. Portanto, está representada a função. De lá do menos infinito, de onde veio a função, até aqui no ponto 1, a função era decrescente, tá bom? A função é decrescente. Então, eu vou dizer, de menos infinito a 1, a função é decrescente. Portanto, daqui do 1 para a direita, ou seja, para o mais
infinito, a função é crescente. Acorda? A função é crescente. Portanto, posso dizer, por meio de tabela seria representar desse jeito a questão da variação da função. Mas eu poderia dizer o seguinte: a função f de x é crescente, se, dois pontos, os valores de x, tá bom? Ela cresce aonde? Se os valores de x estão entre 1 a mais infinito, temos aqui seta virada para cima para dizer que é crescente. Se o x pertence ao intervalo aberto de 1 para o mais infinito. E poderia dizer que ela é decrescente se o x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até exatamente o 1. Agora, antes que este sonolento, que não sabe dar like, que não sabe estudar, porque só está a assistir o vídeo, né? Quem assiste o vídeo, assiste o vídeo e não está a estudar. Então, aprenda a tomar nota, querido. O que você estiver gostando, esteja escrevendo. Agora, no número 8, vamos falar da questão de variação do sinal, tá bom? Variação do sinal ou simplesmente estudo do sinal. Como é que deve ser feito? Ok? Variação de sinal. Bom, quando se trata de variação de sinal, na verdade a única coisa que pretende saber é quando é que a função é positiva ou quando é que a função é negativa. Isto é que é variação de sinal, saber quando é positivo ou quando é que é negativo. Então, o que vai determinar se a função é positiva ou a função é negativa? Vamos lá esboçar novamente o gráfico, tá bom? Só que desta vez, para se analisar a variação da função, nós vamos só escrever o eixo x, que no caso temos aqui, onde cruza-se o eixo x menos 1, cruza novamente o eixo x aqui em 3, não é? Então, representada esta parte só do gráfico, vamos começar a estudar a parte da variação de sinal. A função ela é sempre positiva acima do eixo x e é negativa abaixo do eixo x, porque a função ela é designada aqui pelos valores do eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas, que são os valores de y, são positivos acima de x e abaixo de x eles são negativos. Então a única coisa que eu preciso fazer para fazer o estudo do sinal é o seguinte: esta parte de baixo vou escrever a vermelho. Está na zona negativa. Esta parte de cima, deixa eu ver aqui do 3 para o mais infinito nos valores de x, tá bom? Daqui do 3, os valores de x aproximando para o mais infinito está na zona positiva. Esta parte também está em cima, que começa lá no menos infinito, até exatamente aqui no menos 1, está acima do eixo x. Então está na zona também positiva. Tá bom? Então, quais são os pontos que fazem a mudança positivo-negativo? É esse ponto onde o gráfico interceptou o eixo do x. Então, esses pontos são os pontos importantes na hora de construir a tabela de sinais. Então, logo, eu vou dar um penteleco nisto e venho para aqui. Vou ter que escrever o seguinte: tenho que ter os valores de x, tenho que ter o que vai acontecer com a função, se ela vai ser positiva ou vai ser negativa. Então, tenho dois pontos aqui muito importantes, que é o ponto menos 1 e o ponto 3. Então, o ponto menos 1 e o ponto 3. Só que eu devo lembrar-me que este ponto menos 1 e o ponto 3 são os pontos onde o gráfico cruzou o eixo x. Se são os pontos onde o gráfico cruzou o eixo x, são aqueles pontos que nós designamos ou chamamos aí de zeros da nossa função. Menos 1 e o 3. Se eles são zeros da função, significa que a função exatamente neste ponto vai dar zero. Tá bom? Vai dar zero. Agora, aqui é só definir os intervalos. Aqui no meio tem um intervalo de menos 1 a 3, intervalo que vou escrever a verde, de menos 1 a 3. Daqui de 3 para a direita tem um intervalo aberto de 3 para o mais infinito.
Daqui, do menos 1 para a esquerda, tem um intervalo aberto de menos infinito, porque é de lá da esquerda, do menos infinito até exatamente no menos 1. Então, poderia só preencher desse jeito, ou poderia, né, vir olhar isso aqui. De menos infinito até 1. Estamos em cima ou embaixo do x? Lá do menos infinito até 1. Estamos acima, então estamos na zona positiva. É por isso que eu vou dizer o seguinte. Lá do menos infinito até menos 1, estamos na zona positiva. Agora, de menos 1 a 3, de menos 1 a 3, estamos aqui. De menos 1 a 3, estamos abaixo do eixo x, estamos na zona negativa. Agora, de 3 a mais infinito, daqui do 3 a mais infinito, estamos acima do x, estamos na zona positiva e rebentamos com a questão. Ok? Rebentamos com a questão porque terminamos de fazer o estudo do sinal, ou seja, a variação do sinal aqui. Então já estão os 8 pontos, só que ainda falta o 9º ponto, que é a determinação da expressão analítica deste gráfico aqui. Então, como é que a gente vai fazer essa questão de determinação da expressão analítica? Queridos, existe um vídeo aqui no canal que eu recomendo para quem quiser estudar ao fundo a questão da determinação da expressão analítica. Então, se as coisas não estiverem claras neste vídeo, procura outro vídeo para deixar ainda mais claro. Quando o assunto é determinação de expressão analítica, nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho tem a ver com y ser igual a x menos x1, x menos x2. O próximo caminho, ele tem a ver com o fato do y ser igual a x menos x vértice ao quadrado mais o valor do y vértice. Então, este é o segundo caminho. Eu disse quarto caminho, segundo caminho. Então, temos determinação da expressão analítica usando esta fórmula, ou temos determinação da expressão analítica usando esta fórmula. Agora, como é que você deve decidir se vai usar esta fórmula ou vai usar esta daqui? Esta daqui você usa quando tiver o valor de x vértice e o valor de y vértice. Ou seja, tem as coordenadas do vértice. Esta daqui você usa quando tem o valor de x1 e tem o valor de x2. Ou seja, quando tiver os zeros da nossa função. Bom, decidiu qual fórmula vai usar, dependendo da informação que tem, que é o x vértice, o y vértice ou o x1 e x2. Você vai precisar de um ponto adicional no gráfico, que vai te ajudar a determinar o valor de A. Só isso. Então, não se fala mais disso. Nós, neste caso, nós temos todas as informações. Nós temos o valor de x vértice e temos o de y vértice. Quer dizer que podemos sim usar esta fórmula para determinar a expressão analítica. Mas também temos os zeros da função, que é o valor de x1 e o valor de x2. Significa que também podemos usar esta fórmula daqui. Então, o que a gente vai usar? Esta ou esta? Vai usar esta primeira, né? Para aprender a usar esta segunda, vou deixar o link deste vídeo na descrição, tá bom? O link para seguir como usar esta fórmula aqui na descrição. Agora, uma vez que decidimos usar esta fórmula, como dados para o uso desta fórmula, precisamos do valor de x1 e precisamos também do valor de x2. Qual é o valor de x1? Qual é o valor de x2? Que são os zeros da nossa função. Temos aqui o menos 1 e temos aqui o 3. Então, x vai ser igual a menos 1 e x vai ser igual a 3. Quando chega a hora de representar, indicar estes valores, aqui, substituindo, terei y igual ao valor de A, que no caso é A. X menos, tá bom? X menos da fórmula, né? Só que o valor de x1 é menos 1. Então, teria que fazer este menos com o menos da fórmula, acaba dando mais 1. Tá bom? Então, fecho parênteses e depois abro parênteses novamente e tenho x menos, tá bom? O menos da fórmula.
Qual é o valor de x2? É aqui o 3. Então, coloco o 3. Na verdade, queridos, esta é que é a expressão analítica do nosso gráfico. Esta é que é a expressão analítica. Só que o único problema é que nós não conhecemos o valor de A. Precisamos determinar o valor de A. Para a determinação do valor de A, nós precisamos de um ponto qualquer do gráfico, onde possamos conhecer o valor de x e o seu respectivo valor de y. Quando venho para exatamente este ponto, por exemplo, no gráfico, eu vejo que o valor de y, porque estamos na linha do y, né? Vejo que o valor de y é 3. Mas o x, quando o y for 3, teria que subir. E encontro ali o 0. Então, começo a entender o seguinte, que tem um ponto onde o seu y é menos 3 e o seu x, ok? Não pode fazer isto pela curva. Eu disse que só pode andar verticalmente, não é? Ou horizontalmente. Nunca deve fazer curvas. Então, se estou aqui e quero achar o y, tem que subir na vertical. Encontro aí o 0. Então, é esta informação que eu irei usar aqui. Então, eu sei que quando o x for 0, o y deve ser igual a menos 3. Então, veja que aqui tenho y. Então, vou colocar menos 3 igual ao valor de A vezes, abrir parênteses, o valor de x, que no caso é aqui o 0. E atenção, temos aqui mais o 1. Aqui o x temos 0, tá bom? Menos aqui o 3. Então, onde tinha x, coloquei 0. E onde tinha y, coloquei este menos 3. Agora é só trabalhar um pouquinho só de matemática básica, né? Então, temos aqui menos 3 igual a A. 0 mais 1 é igual a 1. 0 menos 3 é igual a menos 3. Lembrando, o menos 3 igual aqui a A. 1 vezes menos 3 dá menos 3. O menos 3 está multiplicado. Quando passa para lá, divide. Então, teremos menos 3 dividido por menos 3, que deve ser igual aqui ao A. Menos e menos dá mais. 3 dividido por 3 é 1. Então, 1 é o valor de A. Ok? 1 é o valor de A. Agora que conheço o valor de A, eu devo voltar para esta expressão aqui. E pegar. Eu já sabia que isto, y igual a x mais 1, x menos 3, é a minha expressão analítica. Só faltava o valor de A. Né? Só faltava o valor de A, que determinamos aqui que seria igual a 1. Então, significa que o y deve ser igual ao valor de A, que no caso é 1. Mantemos as outras expressões, que no caso é aqui o x mais 1, x menos 3. Vamos lá fazer esta continha, né? Y igual a 1 vezes x. 1 vezes x é x. 1 vezes 1 é 1. X menos 3. Quando chega a hora de distribuir aqui, é preciso ter uma boa noção de matemática básica, porque o que acontece é que muita gente emagrece na hora da finalização, não é? Atenção, x vezes x é igual a x ao quadrado. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 3 é menos 3x. Agora, 1 vezes x é igual a 1x, ok? 1x. 1 positivo vezes menos 3, o mais e o menos fica menos. 1 vezes 3 é 3. Y vai ser igual a x ao quadrado. Agora, nota aqui, tenho menos 3x, aqui tenho mais 1x. Então, menos 3x mais 1x dá menos 2x, menos aqui o 3. Então, significa que a nossa função f de x vai ser esta expressão,
que é x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, existe algum sinal que eu possa seguir e entender que isto está correto ou está errado? Existe sim, ok? Existe sim. Se a concavidade está voltada para cima, significa que o valor de A deveria ser positivo. Então, vamos olhar aqui a concavidade. A concavidade está voltada para cima. Então, ao acharmos o valor de A, deve ser um valor de A positivo. Caso contrário, estaríamos errados, tá bom? Então, aqui o valor de A calculamos está positivo. Então, estamos quase certos. Agora, o gráfico cruza o eixo dos y em menos 3, aqui, não é? Então, o valor que não tem x aqui na expressão analítica deve ser o menos 3, que é exatamente o número que temos aqui, menos 3. Sempre será o valor que corresponde ao ponto onde o gráfico cruzou o eixo dos y. Tá bom, queridos? Então, basicamente, é isto que nós precisamos levar em conta e em consideração para destruir com o estudo completo da função de segundo grau. Não tenha medo, repita o vídeo quantas vezes for necessário, mas entenda que esta é a única aula.